A todos, sejam todos bem-vindos. A favor de desligar o celular, toda quinta-feira a gente fala isso, né? A leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Em Ti Mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não pode excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indecisos se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti, para alguma coisa deves confiar em ti mesmo diante dele. Então vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a prece inicial. Jesus amado, mestre, amigo, irmão, neste momento aqui reunidos, para aprender um pouco do teu ensinamento, ajude-nos, Senhor, que possamos aquietar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, para receber tudo o que for dito aqui. E lembrando, Senhor, também de agradecer por tantas dádivas em nossa vida. Num tempo como esse tão frio, temos o nosso lar que nos acolhe. Temos a nossa família. E te agradecemos, Senhor, por isso. Pelo pão em nossa mesa, pela oportunidade do trabalho bendito. Pela nossa família, pela oportunidade da reencarnação. Mas também pedimos, Senhor, nos ajude a trabalhar dentro de nós as nossas dificuldades. A sermos pessoas mais positivas. Nos ajude, Senhor, a levar essa luz onde quer que a gente for. Pedimos neste momento também, Senhor, pela nossa palestrante de hoje, a nossa querida amiga, que a tua luz, que os bons espíritos possam ampará-la, e também a nós, Senhor, nos fazendo entender, não com as nossas mentes, mas com os nossos corações. E te agradecemos por tudo, Senhor, por essa casa que nos acolhe com tanto amor. Obrigada, Senhor. Fique conosco, agora e sempre. Hoje nós temos a nossa querida amiga Flávia, e ela vai falar, muito se pedirá a quem muito recebeu. Seja bem-vinda, Flávia. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui, dispostos a escutar. Pedir a Jesus que aquilo que a gente falar hoje esteja condizente com aquilo que os dirigentes dessa casa desejam. Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer uma reflexão juntos. Eu conto com o apoio de vocês. Eu vou fazer algumas perguntas para todo mundo pensar. Aí eu vou contar como que eu cheguei nessas reflexões. E aí a gente vai ligar isso tudo ao tema. Não precisa desesperar que eu não fugi do tema, não fiquei maluca, tá?
Não preocupa, porque as perguntas, você não precisa responder nem levantar a mão, não é o objetivo constranger ninguém, mas é só para a gente ficar pensando, tá? Vamos lá. Você mora em um lugar com água encanada, esgoto e eletricidade? Pode ir pensando aí. A sua casa tem paredes e telhados sem buracos que te protegem dos elementos? Você é capaz de ver, ouvir e movimentar-se? Você sabe ler e escrever? Você teve uma criação negligenciada por pais abusivos ou viciados? Você perde noites de sono pensando em como vai prover a próxima refeição do seu filho? Você já precisou deixar tudo que possui e às vezes até entes queridos para fugir, para não ser morto num bombardeio, numa guerra? Você mora na Síria, em Mianmar ou no Congo? Se você respondeu sim às primeiras perguntas e não à segunda parcela de perguntas, você é uma pessoa que tem privilégio. O que é privilégio? Direito, vantagem, prerrogativa, válidos apenas para um indivíduo ou um grupo em detrimento da maioria, apanágio ou regalia. Então, gente, o que quer dizer isso? Se eu estou numa situação confortável nesta vida, se isso fosse nossa reencarnação fosse uma corrida, nós, as demais pessoas que responderam diferente da gente, estariam largando na linha de largada e nós estaríamos na marca dos 100 metros, ou mais para frente. É uma grande vantagem que a gente tem de estar numa vida tranquila. Ah, mas Flávia, quem tem esses privilégios também tem grandes problemas. Também tem filho doente, também perde entes queridos. Também, às vezes, não sabe como vai pagar o aluguel. Claro, a gente está num planeta de provas e expiações, né? Se alguém não tivesse problemas, alguma coisa estaria errado com a sua reencarnação e Deus não erra, né? Então, se você está aqui, claro que você tem atribulações ao longo da sua vida. Mas ter problemas e ter uma cama quentinha para dormir é muito diferente do que você não ter, do que outras lutas, o tamanho de lutas que as pessoas têm. Então, por que isso? Por que a gente está fazendo essa análise? Eu estive pensando a última vez que Divaldo Pereira Franco esteve em Nova York, foi em comemoração aos 20 anos da Federação Espírita Americana. E aquele evento me tocou tanto, umas coisas que ele falou, algumas outras coisas referentes ao fato de ser 20 anos da federação aqui nos Estados Unidos. E no dia seguinte, teve um outro encontro com o Divaldo para trabalhadores, e aí o pessoal disponibilizou no YouTube. E aí, como na maioria dos encontros que o Divaldo tem no final, Bezerra de Menezes fez uma prece através de Divaldo. E aí você ouve aquilo, Bezerra de Menezes falando, espíritas, coragem, com a voz dele. Bezerra de Menezes, um espírito que não precisava mais estar aqui na crosta terrestre, ele tem mérito para estar em mundos mais felizes que o nosso. E ele fica por abnegação, por amor a nós. E aí um espírito dessa grandeza estava aqui com a gente, falando da federação que a gente faz parte, falando da importância do nosso trabalho. Você não pode sair de uma experiência dessa do mesmo jeito. Isso tem que te transformar de alguma forma, né? Então eu estava com essa cabeça. Aí estava lá em casa, na minha casa um dia, deitada no meu sofá com minha caneca de café quentinha na mão, que é uma das coisas que eu mais adoro na vida, é sentir aquela caneca na minha mão, assim, você chega do trabalho com frio, segura a caneca quentinha de café. E eu comecei a olhar para minha casa, tão limpinha, tão segura, tão firme, né?
a minha estante cheia de livros ali, minha cozinha cheia de comida, meus filhos por ali. E aí eu pensei assim, o que eu fiz para merecer isso? E aí eu comecei a pensar, que eu acho que a pergunta certa é, o que eu ainda tenho que fazer para merecer isso? Porque vamos pensar bem, eu até anotei aqui para a gente não sair na linha de raciocínio, certo? Se você tem uma vida tranquila, com conforto, sem grandes eventos trágicos, será que você é um espírito evoluído que merece ter uma vida assim, sem contratempos? Vamos pensar, será que um espírito evoluído teria vindo para ter uma vida assim, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Que nem disse Carlos Drummond de Andrade, eita vida besta, meu Deus, né? Será que um espírito evoluído ia ter essa vidinha? Outro exercício, pensa em alguém que você admira, que está encarnado ou que já esteve encarnado na Terra, que levou uma vida que não deixa dúvida que trata-se de um espírito um pouco melhorzinho que a gente, um espírito mais evoluído. Pode pensar em alguém que você admira. Essa pessoa tinha essa vidinha? Ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Ou será que a maioria das pessoas admiráveis, que vão ser lembradas por suas obras, trabalharam até o limite de suas forças? E mesmo assim, não livres de sabores, de duras batalhas, não é? Pode ver, a maioria dos grandes missionários, as pessoas admiráveis, a vida delas não é fácil. E elas trabalham, né? Então, a gente vai voltar aqui para nós. Desculpa aí se alguém já está nesse nível de abnegação. Para não ofender ninguém, vou falar para mim, né? Que a minha orelha é a mais próxima da minha boca, para mim. Se eu recebi uma vida confortável, uma inteligência produtiva e um corpo sadio, o que eu estou fazendo aqui? Na literatura espírita tem vários exemplos de pessoas que estavam desencarnadas, estavam no plano espiritual, participando da programação da sua reencarnação e recebeu a oportunidade de uma vida sem grandes preocupações materiais para poder se dedicar àquilo que ela veio fazer. Seja iluminação pessoal, seja tomar conta de um filho, de um pai. Então, vou facilitar a sua vida para que você tenha mais chance de ser bem-sucedido, né? Então, minha gente, a gente está aqui na tranquilidade, não é à toa, né? Aí esse que foi o meu raciocínio. Muito será dado, muito será cobrado a quem muito foi dado. Não se trata de questões materiais, mas foi através dessa parte material que veio as reflexões, o raciocínio, né? E não é para a gente se amedrontar, porque, né, será que ainda vai vir a minha prova? Mas se ainda estiver para vir a prova na vida, a gente vai ter a outra vantagem, o outro privilégio que a gente está tendo, que é a doutrina espírita, que vai nos preparar para a gente passar o que a gente tiver que passar com força, com resignação, sabendo passar. E aí é que é o ingrediente mais importante desse bolo do privilégio, que é o conhecimento duplo dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, que vem explicar o que Jesus quis dizer, né? Porque depois a gente vai ver mais para frente, quando a gente trouxer as citações do Evangelho, que Jesus trouxe para todos as suas palavras. Mas a doutrina veio torná-la mais acessível, mais fácil de entender. Então, a desculpa de que não sabia já vai ficar mais difícil da gente dar. Esse livro, Almas Crucificadas, a gente acabou de fazer no Clube da Leitura, propagandinha. E é uma história de uma família, como todas as histórias de quem está aqui nesse planeta, provavelmente. Mas eles estavam ainda num momento muito grave. Era a história de um amigo que matou o outro por causa da mulher dele, que ele amava, e ela era fiel ao marido. Então eu vou matar. E matou.
E aquilo ali já era parte de uma história antiga entre todos eles. Tinha avó que não conseguia amar o neto, tinha toda uma trama, certo? E aí, durante uma conversa com o mentor espiritual, porque a Dioneia, que era uma das pessoas que tinha já uma certa evolução dentro daquela família, ela era médium, então ela tinha essas conversas com a espiritualidade. E ela perguntou, então, mestre, a aventura terrena prejudica a alma humana? Ou seja, se eu for bem-aventurado, se eu for feliz na terra, se eu tiver tranquilidade na terra, isso vai prejudicar a minha alma? Sim, minha irmã. Quando, na fase afortunada da vida, a criatura não se lembra dos que se encontram em condições opostas, não se compadece dos que sofrem, tornando-se egoísta, ouvida seus deveres cristãos ou morais. Então, assim, não é que eu não posso ter uma vida confortável. Mas se eu tiver uma vida confortável e eu me esquecer e quem não tem a mesma vida que eu não me comover, aí é que é o problema, né? Aquela, porém, que apesar de desditosa, ou seja, de ter dificuldades, não é indiferente ao sofrimento alheio, buscando atenuar a dor do próximo, auxilia a aligeirar o peso do madeiro, das provas que curva o desditoso para o solo. Tal criatura marcha definitivamente para o infinito. Então, o que ele explicou? Que se você está numa boa situação, você não pode virar as costas para as pessoas que não estão na mesma situação que você. E a mesma, aquela que está em situação difícil, se tiver aquela preocupação com o próximo, a preocupação em auxiliar, marcha definitivamente para o infinito. Eu gosto dessas frases que marcha definitivamente para o infinito, porque é tão confortador, né? Que a gente vai, né? E aí, sobre... Ainda no livro Almas Crucificadas, o mentor está conversando com eles. Porque o que aconteceu? Essa família vem nessa luta há séculos. Um mata o outro, um briga com o outro e vem aquela coisa toda. E nessa história, nessa parte que é contada nesse livro, eles estão começando a perceber os seus erros, eles estão começando a evoluir, a melhorar. Então, o mentor diz assim: séculos transcorreram após os dramas das vossas peregrinações terrenas. Somente nos últimos tempos compreendestes o valor da virtude, e doravante sereis mais intensamente punidos a menor transgressão às leis terrestres e celestes, porque as vossas faculdades mentais e psíquicas já foram exercitadas no sofrimento e adquiridas maiores experiências que vos despertam as percepções espirituais. Já percebestes o valor das ações meritórias para resgate dos delitos desse passado culposo. Então, o que é importante aqui nisso? Agora que vocês já conhecem o valor da virtude, vocês vão ser mais intensamente punidos a menor transgressão. Porque quando você ainda está na ignorância, é claro que você vai responder por aquilo, mas quanto mais você sabe, maior é a sua resposta, e isso a gente vai estar falando bastante ainda. Okay. A gente vai entrar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse capítulo com esse título, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo, aí o capítulo começa com duas passagens bíblicas que a gente vai ler para a gente se situar depois nos comentários, ok? O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Ok? Então, aqui é o que diz em Lucas. E aí depois vem confirmar em João. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele
com Jesus, né? Ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, se vocês não vissem nada, se não soubessem de nada, se estivessem na ignorância, a sua falta seria menor. Mas vocês veem, então a falta é maior. E aí, Kardec nos explica que, principalmente ao ensino dos espíritos que se aplicam essas máximas. Por quê? Quem conheça os preceitos de Jesus e não os pratique é que é grandemente culpado. E aí fala aqui no Evangelho. Quantos há? A palavra de Jesus está no Evangelho. Mas quantos há que não leem o Evangelho? Ou porque não são cristãos, ou porque não lê porque não quer. Ou quantos que o leem e não compreendem? Então, a gente não pode achar que a salvação está ali, né? Além do que trouxe Jesus, tem outros meios de você entender o que é esperado de você nessa vida. Mas aqui ele está falando dos ensinamentos de Jesus. Então, o que acontece? O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas que Jesus falou, só que de uma maneira mais clara, tirando as alegorias e colocando o preto no branco, não te deixa dúvida. Então, a desculpa da ignorância, do não saber, do não compreender, não vai mais existir. Então, se você for cristão e você ler e você entender, muito já te foi dado. E aí você não vai ter mais como alegar ignorância, né? E não quer dizer que os espíritas que têm acesso a esse esmiuçamento feito pela espiritualidade são os preferidos de Deus. Por que nós temos acesso a essas coisas? Não é porque somos preferidos, escolhidos. Nós somos provavelmente muito culpados. Nós temos muitas contas a acertar e por isso que nós estamos aqui. Porque Deus é tão misericordioso que pegou aqueles que muito deviam e deu a eles uma ferramenta para sair da situação em que estavam. Não é? Não faz sentido isso? A gente falhou tantas vezes, que agora veio assim, tem que desenhar? Desenharam, né? Porque senão a gente não conseguia. Então a gente não pode achar, faço muita questão de esclarecer isso toda vez que a gente vai falar de espiritismo, da bênção que é o espiritismo. É uma bênção, é um privilégio. Mas nós não somos privilegiados porque somos melhores em conhecer o espiritismo, né? É porque a gente tem continhas lá. Por exemplo, o corpo de bombeiros. Tem o fogo, os bombeiros vão correndo na direção contrária que todo mundo, né? Todo mundo foge do fogo, os bombeiros vão lá para o fogo. E espera-se isso deles. Espera-se que eles vão lá. E se os bombeiros correrem do fogo, na direção que todo mundo está indo, o que a gente vai falar? Credo, mas não é bombeiro? Por que foi embora? Por que eles vão na direção do fogo? Porque eles têm conhecimento, treinamento para apagar o fogo. Então, meus amigos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, explicadinho, esmiuçado, com todas as regras, é o nosso treinamento para a gente apagar o fogo nesse planeta. Nós somos os que conhecemos o caminho. Então, de nós será muito cobrado. E não sou eu que estou falando, não, tá? Ainda no Evangelho, os próximos slides são todos do Evangelho. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Por esta sentença, se fosse cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser
e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Então, o que adianta você saber muito? Se ter todo o conhecimento se você não aproveita? Né? É muito mais difícil de você se livrar de uma culpa dessa, né? Se uma grande empresa vai à falência, a culpa com certeza vai sair no presidente, né? Porque aquele contadorzinho lá que era subordinado, ele não tinha conhecimento suficiente para segurar a empresa toda, né? Então, quanto mais a gente sabe, mais a conta aumenta. Olha lá, nós. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Porque a gente também não está aqui só para falar da coisa ruim, né? Olha que lindo. Jardim, a beleza dos mundos superiores, né? Mas a gente tem que aproveitar, né, gente? Olha essa literatura. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. A gente lê, olha esses livros do Emmanuel, Vinha de Luz, Fonte Viva, qualquer um que você pegar. Vamos pegar o Emmanuel. A gente lê aquilo ali não foi escrito para agrupar palavras bonitas, para deleitar a gente. Nossa, que lindo. Não foi. Aquilo ali só falta as mãos do Emmanuel sair de dentro do livro e chacoalhar a gente. Você lê Emmanuel em todos os textos dele, ele está implorando, pelo amor de Deus, acordem. Né? É para a gente. E o tanto que é difícil a gente aplicar aquilo, ver que aquilo é a espiritualidade nos orientando. E a gente não pode falar que não sabe, porque está aqui, está para nós. Né? Então, é um despertar que a gente precisa ter, de que a ignorância não é mais uma desculpa. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Porque, de novo, né? Ah, que bonito, olha, fulano devia ler isso aqui. Né? Todo mundo fala isso aqui quando vem, mas é porque é assim mesmo, a gente precisa pensar nisso sempre. Os palestrantes sempre falam isso e a gente, nossa, que lindo, isso encaixa direitinho com fulano de tal. Não, gente, vamos pensar se não é pra gente. E no livro nesse mesmo texto do Livro dos Espíritos, falam que os médiuns que obtêm boas comunicações, mais responsabilidade tem ainda, porque muitas vezes é para eles que está vindo aquela mensagem. E eles, se não tivessem tanto orgulho, não iam ficar procurando para quem que serve aquilo. Divaldo, com todo o conhecimento que ele tem, ele conta que uma vez ele perguntou para Joana de Ângeles, ele escrevia tanto, por que não vinha nada especificamente para ele? E a Joana falou para ele, meu filho, tudo que você já escreveu é para você. Né? Então, não tem, né? Não tem jeito de fugir. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Por que o Espiritismo multiplica o número dos chamados? No meu entendimento, é por isso, pela fé que faculta. Porque é mais fácil da gente compreender o que Jesus quer de nós, através do Espiritismo. Eu fui ler a Carta aos Hebreus, de Paulo, porque depois, daqui a pouco, a gente vai falar dela, e, meu Deus do céu, gente, que desânimo, eu não entendi nada, sabe? É difícil, tem que ter muito estudo, tem que ter muita dedicação para se entender a palavra de Jesus direto da Bíblia. E olha aqui o serviço maravilhoso que a espiritualidade faz para nós, trazendo isso. Né? Então, o Espiritismo abrange o número de pessoas que são chamadas. Né? Mas vai também multiplicar o número de escolhidos, porque a gente vai saber que é isso que a gente tem que fazer. Aí tem um livrinho pequenininho, com umas mensagens lindas da Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e Consciência. Ela diz, o despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, em face do desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser.
Então, o que essa frasezinha quer dizer? A gente não vai ficar bom de um dia para a noite. O bem não vai surgir do nada. O bem está lá, jazem em germe no ser. Então, o que vai acontecer? A gente já foi criado com a consciência divina dentro da gente. Simples e ignorante, mas divinos, certo? Isso a gente já aprendeu. Quando a gente for evoluindo, despertando a consciência, entendendo, estudando, a gente vai despertar esse germe que está lá dentro da gente. Não é novo, não é uma coisa que vai ser instalada na gente depois, né? E com o despertar da consciência, a responsabilidade. De novo, quanto mais eu sei, mais responsável eu sou pelos meus atos, né? O livro Voltei, também é outro livro muito citado, escrito pelo irmão Jacob, que é Frederico, um pseudônimo para Frederico Figner, que foi presidente de Casa Espírita, presidente da Federação Espírita, né? Se eu não me engano. Vice? Ok. Então, ele era um trabalhador espírita que dedicava muito tempo da sua vida ao espiritismo, porque ele era, né, ele era coordenador de movimento, ele trabalhava muito na Casa Espírita. E a história toda do livro é que ele desencarnou e chegou no mundo espiritual sem luz. Sem luz. Ele não tinha luz nenhuma e ele não entendia no começo o que acontecia, né? Que pessoas muito mais simples do que ele tinham uma grande luz e ele não tinha luz. E aí, essa é a história, e aí ele traz algumas mensagens. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, quão grande é a vida que espera a gente além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. E a gente, os espíritas, sabemos, nós sabemos, né? Então, já temos que escolher outras condutas. Porque a gente já sabe que não vai acabar ali e que vai ter consequências. Essa também é um outro grande diferencial que a doutrina nos traz. Né? Por que às vezes a gente fica puxando a sardinha para o nosso lado, achando que, né, a gente tem mais conhecimento? Não é? É que o saber da continuação da vida faz a gente pensar muito melhor nos nossos atos. Né? Esses dias eu ouvi Raul Teixeira dizendo que quando a gente frauda alguma coisa, frauda um documento, isso se registra no nosso perispírito para reencarnações futuras. Um exemplozinho simples. Mas assim, se eu não soubesse disso, você vai fazer uma fraudezinha lá, você vai falar que ganha menos do que você ganha para receber um benefício do governo? Ah, tá, o governo é rico, eu não estou prejudicando muita gente, tá bom, né? Passa. Ou então, tá, eu sei que está errado, mas eu preciso, eu vou fazer. Mas e agora que eu sei que vai gravar no meu perispírito isso e que eu vou responder mais tarde? Né? Então, assim, a consciência da vida futura, para quem realmente acredita nisso, porque tem espírita que não acredita muito, que esquece que os compromissos adquiridos aqui vão ser levados adiante, isso também é um aumento de responsabilidade, né? Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais necessitadas de proteção e ensinamento. Botei o negocinho errado. Então, quem é ateu, ele está falando ali, é como se fosse criança. Você vai culpar o ateu? O ateu não busca nada, não está sabendo de nada. Reporto-me com vigor aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem no íntimo às verdades renovadoras que abraço. Abracei. Padre Zezinho, que é o meu ídolo da infância, falava, não crê no que acredita. Né? Então é assim, eu abraço, eu digo que acredito aquilo, professo, mas é só falatório. Né? Então, isso é que é o problema da hora que chega lá e não vai brilhar a sua luz, porque você sabia, você tinha conhecimento e você deixou aquilo na superfície. E aí ele continua.
Nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, ou seja, ouvimos a mensagem dos espíritos que vêm trazer para nós as informações. Se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro. E aí, né, quando ele está contando isso, é porque ele estava analisando a própria vida. O que ele tinha feito. E ele foi tentar doutrinar espíritos em excursões que ele fez para a Terra depois, e os espíritos riram da cara dele. Você falava lá no púlpito e virava as costas e ia fazer completamente o contrário das coisas que você estava falando. E ele ficava apagadinho. E foi todo um processo, ele teve que passar por muito sofrimento lá, né? Muita escola no plano espiritual onde ele estava, até que ele conseguiu fazer brilhar a luz dele. E com certeza, depois deve ter sido dado, ou ainda será dado, não sei, outra oportunidade para ele vir para a Terra de novo, pôr à prova aquilo que ele aprendeu. Porque ele foi assim, já era espírita, já estava professando e não estava conseguindo internalizar o que professava. Foi para o plano espiritual, não brilhava a sua luz. Estudou, aprendeu até que conseguiu fazer brilhar a luz. Ficou lá, feliz da vida, emocionado com a sua luz. E aí tem que fazer a provinha aqui na nossa escola para ver se é isso mesmo, né? Que se dá para continuar. Ai, Paulo de Tarso. Meu preferido. Paulo escreve as cartas. Ele escreve várias cartas. Por quê que Paulo escreve? Depois que Paulo se converteu, Paulo era uma tempestade, né? Ele queria fazer tudo, a mesma impetuosidade que ele tinha quando ele era Saulo e perseguia os cristãos, ele transferiu depois que ele se tornou cristão, e ele queria que o mundo inteiro soubesse de Jesus. Só que ele fez as viagens dele, ele ia professando, falando do Evangelho de Jesus, mas chegou um ponto que ele não dava mais conta, porque estavam abrindo-se igrejas em vários lugares, né? O cristianismo estava se expandindo e todos queriam a ajuda dele. E vinha até ele os problemas, as perseguições, as coisas que estavam acontecendo. E um dia Jesus fala com ele dentro da igreja, esqueci qual a igreja que ele estava, que fala assim, que sugere que ele escreva. Ele não ia poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí que ele começa a escrever as cartas. E das cartas que ele escreve aos coríntios, aos colossenses, aos filipenses, essas cidades eram na Grécia, aos romanos, obviamente, era na Itália, em Roma. Esses povos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, eles ainda estavam um passinho atrás na questão do conhecimento moral. E os hebreus eram o povo monoteísta, acreditavam em Deus único, né? E, inclusive, dizem que o Caminho da Luz fala, né? Que era porque, justamente por isso, que Jesus nasceu ali, para ser mais fácil de expandir suas ideias. Então, quando Paulo de Tarso vai escrever aos hebreus, ele vem falar dessa responsabilidade, porque os hebreus eram o povo que tinha já o conhecimento de um Deus único. Então, a responsabilidade deles ainda era maior. Aí, eu trouxe um trechinho da carta. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para que com o seu nome mostrastes, enquanto servisses aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Olha que trecho mais lindo, mais cheio de amor, porque ele escreveu essa carta com amor
né? Ele diz no livro Paulo e Estevão que essa carta tinha um peso especial no coração dele. Então, Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho, né? E Ele deseja que tenhamos o mesmo cuidado até o fim, para que completa a certeza da esperança, para a gente trabalhar certos de que a recompensa virá. Pela fé e paciência que herdam as promessas. Então, eu me emociono assim, com a carta aos Hebreus. Haroldo Dutra Dias estuda muito as cartas de Paulo, estará aqui daqui 2 semanas falando das cartas. A carta aos Hebreus, infelizmente, ele vai fazer lá em New Jersey, que eu não vou poder ir, mas a gente tem internet, graças a Deus. Tudo ao nosso dispor para a gente aprender. E aí eu achei um livro que se chama Florações Evangélicas, da Joana de Ângeles, através do Divaldo, que fala para a gente utilizar os recursos espíritas na nossa melhora, e também fala da responsabilidade que nos foi dada, que muito será cobrada. Olha só esse trecho. Agora que assimilaste o precioso conteúdo das lições espiritistas, deparas com as excelentes concessões da vida que já não podes desconsiderar. Então, a vida te concedeu coisas, agora que você conhece o Espiritismo, que você já não pode desconsiderar. Já aprendeu, já não tem mais como apagar. A fé, que então clareia teus passos, se mantém graças ao combustível da caridade, que podes utilizar indefinidamente, por estar ao alcance dos teus recursos. Então, o Espiritismo nos ensina que precisamos ser caridosos e não tem limite para ser caridoso. A caridade está ao nosso alcance infinitamente. Em razão disso, já não te podes permitir navegar como antes, em maré baixa. Então, agora não dá mais. Não é mais aceitável quando você conhece os ensinamentos de Jesus, a explicação que a doutrina traz, não tem mais como você ficar ali no morno. Né? Porque agora você descobriu o otimismo, o texto continua dizendo. Você conhece a lei dos fluidos, que te ajuda a identificar as companhias espirituais que você tem. Você sabe o que você tem que fazer para você estar melhor, para você crescer. Diante das dificuldades, agora você sabe elevar o seu pensamento, pedir proteção e trabalhar no bem. A gente sabe que se a gente for afrontado, que se a gente encontrar dificuldades, a gente tem que silenciar e trabalhar mais ainda. Não é? Aquele que conhece o Espiritismo é beneficiário do Consolador, em cuja fonte aure forças e resignação. Aure é a segunda vez que na semana aparece essa palavra para a gente. Né? O pessoal da terça vai lembrar. Da onde tira forças e resignação. Mas é também amigo da verdade, avançando em rumo definido, certo da vitória final. Tem como modelo e guia Jesus. E quem tem? Os que conhecem o Espiritismo. Cujo chamado escutou e atende, prosseguindo na marcha, após renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz e transformar-se em espírita autêntico, o que equivale a cristão verdadeiro. Então ele fala assim, recorre aos recursos espíritas. Você é espírita, recorre a isso. Ora sempre para adquirir força, proteção contra o mal que infelizmente ainda existe dentro da gente. Né? A gente ainda está aqui, a gente ainda tem o mal. E a proteção está ao nosso alcance, na oração, no contato que a gente tem com a espiritualidade. Fala nesse texto, utiliza o passe, a água fluidificada, todos os recursos que o Espiritismo te dá para te fortalecer. Sobretudo, realiza o bom serviço, que é o que vai sempre te proteger, te fortalecer. Porque o trabalho no bem resolve todos os problemas, todos. Nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Então é isso, a reflexão de hoje é para a gente valorizar
aquilo que a gente recebe. É para a gente não achar que a gente é escolhido porque a gente é espírita. Porque o ateu, apesar dele ser considerado como criança pela espiritualidade, porque ele não quer saber de nada, mas se ele leva uma vida no bem, se ele ajuda o próximo, se ele faz o seu trabalho, se ele serve no seu trabalho servindo a Deus, ele já está fazendo mais, muito mais do que aquele que recebeu e às vezes não valoriza a informação. A gente bate sempre na mesma tecla, olha os livros, vamos ler. Não é porque a gente quer que espírita seja mais culto, que espírita se ache melhor do que os outros. É porque é um manancial tão maravilhoso de informação que está ali e que a gente tem que tentar, além de ler, assimilar. De novo, a minha orelha é a mais próxima da minha boca. Eu não estou falando que eu consigo, mas a busca é constante. Porque a gente sabe, a gente aprendeu, eles vieram e falaram com todas as letras. Vai te ser cobrado. Né? Então, vamos pensar hoje, a hora que a gente colocar a cabeça no nosso travesseiro limpinho, quentinho, na nossa casa protegida. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho essa tranquilidade nessa vida? Que apesar dos meus problemas, eu estou cercado de amigos. Eu tenho uma casa que me acolhe, uma casa espírita que me acolhe. O que eu preciso fazer? E o bom, para a gente se tranquilizar, é que o que eu vim fazer aqui, não tem que ser sair consertando as feridas do mundo. Porque às vezes a gente fica meio, né, overwhelmed, que é uma palavra que eu ainda não consegui achar assimilar em português. A gente fica, né, nervoso, meu Deus, o que é essa missão? Às vezes a sua missão é você melhorar. Às vezes é o seu filho que está do seu lado, que precisa de um acompanhamento a vida inteira dele, e você veio sossegado, sem preocupar muito com outras coisas, para cuidar dele. Às vezes você tem que trabalhar no centro espírita, né? Você tem que se dedicar, fazer palestra, viajar. Então, vamos refletir, vamos pensar no que a gente sabe, vamos pensar naquilo que a gente lê, se a gente realmente está utilizando aquilo, se a gente realmente vai poder chegar, como a gente conversou, né, Beto, no estudo do domingo. Beto é super otimista, falou assim, não, a gente vai chegar lá e a gente vai falar, não, eu melhorei. Eu aproveitei a minha encarnação e eu também acredito nisso, porque eu acho que a gente está aqui no caminho certo, né? Se a gente está aqui na quinta-feira à noite, no domingo de manhã, a gente está buscando. Mas vamos analisar com um pouquinho mais de cuidado para ver se é isso mesmo. Se a gente está pegando aquela informação e colocando no coração e na vida, ou se a gente está só acumulando conhecimento. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite.